Senhoras e senhores, tenham todos uma boa noite. Uma noite de democracia e de liberdade, que é o que viemos celebrar neste dia 26 de outubro, que marcamos os 20 anos da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Eu inicio saudando o eminente ministro Paulo Guedes, que nos honra com sua presença nessa conferência de encerramento, e tenho a dizer aos senhores que as minhas palavras aqui pretendem demonstrar o estado de coisas em que vivemos, em um estado de ideias intolerantes. A ideia da intolerância, ela passa necessariamente por uma perspectiva de não reconhecimento do espaço democrático e tem como estrutura fundamental a própria democracia. Quando nós falamos em democracia e falamos na sua gênese, não há como nós não resgatarmos a ideia de liberdade. E é sobre esse caminho da liberdade que eu pretendo trilhar alguns breves minutos para que possamos, compreendendo a liberdade, passarmos ao debate da tolerância neste momento e nesse quadrante da história em nosso país. A liberdade é um símbolo linguístico plurissignificativo que, por sua vez, nos traz uma série de sentidos e dilemas a serem enfrentados. Eu, por sua vez, pretendo exclusivamente tratar aqui da própria ideia de liberdade de participação e liberdade para compreender o mundo a partir dos seus próprios valores. Sobre esta lógica, farei aqui uma breve digressão. Ministro Paulo Guedes, fique tranquilo que eu começo nos clássicos, mas passarei muito rápido por eles, porque certamente não temos a noite toda para tratarmos desse tema. Mas uma dessas abordagens, não é possível falar sobre liberdade sem falarmos sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, uma perspectiva muito breve. Para Sócrates era livre aquele que era capaz de compreender o mundo à sua volta e tomar as melhores escolhas, conter os seus impulsos. Esta lógica que, por sua vez, impulsionava um modelo de sociedade não bem-vindo por aqueles que estavam no poder naquele determinado momento histórico, impulsionou um movimento que expulsaria Sócrates do seu espaço de trabalho, seu espaço de debate sobre a política e a democracia. Instantinho, Flávio, a gente vai entrar agora para substituir seu microfone. Muito obrigado. Seu sucessor, por sua vez, Platão, decepcionado com a morte daquele que era o seu grande referencial, sucumbe aos impulsos mais interiores e repulsivos que ele tinha do espaço público, porque este tinha levado à morte seu mestre, e pretende criar uma sociedade não mais cunhada e calcada sobre uma perspectiva da vida pública e da política, e sim uma sociedade cunhada exclusivamente na técnica, onde supostamente o povo era deslegitimado para governar, devendo ficar a cargo dos mais sábios e dos melhores os encargos de gestionar aquele espaço público. Numa lógica talvez momentânea que vivemos, esse mesmo sentimento de Platão vive em quase todos os senhores, que hoje, por sua vez, os quase 27 mil espectadores que neste momento assistem esse evento, podem ter vivido nos últimos anos. Quiçá, nos diferentes momentos que a República passou, podem ter se decepcionado com a vida pública, com a política, e tentado, por sua vez, escolher líderes para substituir o espaço público e a política em suas vidas. Eu gosto de citar uma passagem muito simbólica em minha família. Quando minha mãe, já com os seus 80 anos de idade, observando um quadro triste que a política vivia, disse e fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que ela não precisava mais do Batman, porque ela tinha um determinado ministro do Supremo que era o grande salvador da pátria de nosso país. Isso já se vão quase 8 anos, e este sentimento que sai de minha mãe tem tudo a ver em relação com a ideia do sentimento de decepção que cada um de vocês podem ter tido com a vida pública nos últimos anos. Essa substituição do espaço público por líderes carismáticos é típica de estados com democracias pouco consolidadas como o Brasil.
Numa lógica seguinte, nós vamos ter Aristóteles, que tenta retomar o espaço de uma vida pública boa, de um agir em prol da sociedade. Ato seguinte, um movimento muito importante, que por sua vez, até hoje nos influencia, o estoicismo abre espaço, retirando a ideia de liberdade da vida pública e transferindo por um ideal existencial, abrindo espaço para que na Idade Média, por sua vez, a fé fosse a centralidade do pensar do Estado, e Deus, como um ser onipresente, onipotente e onisciente, teria os caminhos para todos. E esta ideia de liberdade nos influencia até esse momento histórico em nossa democracia. Porque ali se cunha não mais a liberdade a partir do agir no espaço público, mas a partir da interioridade, como os estoicos pretendíamos, de só era livre aquele que era capaz de conter todas as suas paixões. Isso abre espaço para o cristianismo na Idade Média, por sua vez, tomar um espaço de definição do bem e do mal. E isso até hoje interfere nos limites de intervenção do Estado na vida de cada um de nós. Quiçá esse mesmo sentimento de bem e mal, na última semana, ministro Paulo Guedes, levou alguns partidos que se imaginam entre o bem e o mal, acionarem o Supremo Tribunal Federal para tentarmos discutir se as pessoas serão ou não obrigadas a tomar uma vacina que sequer existe ainda em nosso país. Esta ideia, esta influência do bem e do mal, ela é, por sua vez, a gênese de uma percepção mais ou menos intervencionista na vida de cada um de nós. Eu não posso deixar aqui de lembrar uma passagem que para mim é muito significativa do bem e do mal, e do que as pessoas fazem uso para se serem felizes, para se entorpecer ou não. Eu, ministro Paulo Guedes, sou um extremo conservador nesse tema. Eu utilizo apenas substâncias lícitas. Quiçá o vinho, o bom vinho também, que Vossa Excelência bebe, nas sextas-feiras ou nas quintas, um bom dry martini com a esposa, quando com ela estou. Eu costumo dizer que o faço, por sua vez, porque é uma escolha, para que eu possa, ao fim do dia, depois de muitas batalhas, poder talvez relaxar um pouco daquele momento de tensão. A discussão sobre a escolha da licitude ou ilicitude dessa conduta, que por sua vez me entorpece, é uma definição de bem e mal. E aqueles que por sua vez definem quanto maior ou menor a intervenção em minha vida, talvez não sejam aqueles que pretendam efetivamente a liberdade e a democracia. Essa ideia, por sua vez, que por sua vez se estabelece de um teocentrismo, de um modelo econômico calcado no feudalismo, ela é superada por um momento do liberalismo. O liberalismo é a estrutura fundamental deste Estado que nós vivemos. Foi o liberalismo, sim, que nos liberta do feudalismo, nos permitindo não apenas um liberalismo econômico, como sugestão a todos vocês que nos assistem, que está uma grande obra do professor Norberto Bobbio, que tem como título Liberalismo, fosse fundamental neste momento, para que talvez mesmo os progressistas ou os conservadores pudessem encontrar espaços de percepção de que o liberalismo tem muitas facetas. E esse liberalismo que nos liberta, por sua vez, deste momento de concentração do poder nas mãos do rei, foi duramente criticado em um momento seguinte, a partir da ideia do pensamento social, que quiçá acerta em um único ponto. A liberdade econômica plena, sem nenhuma regulação, poderia nos levar a outra forma de dominação. Todavia, erra no diagnóstico, ou melhor, acerta no diagnóstico, mas erra em todos os prognósticos possíveis dali para frente. E esse debate entre o liberalismo e o pensamento social traz exatamente, que não é de hoje, já é de quase 2 séculos, é exatamente o espaço que nós ainda vivemos. Entre um debate entre liberais e intervencionistas, em um debate entre a direita e a esquerda. E é sobre esse debate entre a direita e a esquerda, sobre pensamentos autoritários, que eu quero encaminhar minha fala com os senhores. Como esse debate que, por sua vez, levou o país a ideias intolerantes. Ideias intolerantes não recentemente. Esse debate sobre a tolerância, que é compreender o outro como igual, e ser tolerante não é simplesmente ser passivo ou não debater. Ser tolerante é compreender que o outro, seja progressista ou conservador, tem direito de ser como é existencialmente. E defender os seus valores, não apenas porque eu estou dizendo, mas porque a Convenção Interamericana de Direitos Humanos diz exatamente isso, que cabe ao indivíduo, à família, escolher quais serão os significados e os valores ensinados aos seus filhos
com precedência ao Estado e à sociedade. Nesse debate entre progressistas e conservadores em nosso país, que começa a se radicalizar há mais ou menos uns 6 anos, nós temos uma série de elementos característicos dessa tentativa de dominação discursiva em um debate totalitário. E aí aqui eu queria fazer uma provocação aos senhores. O professor Norberto Bobbio tem uma afirmação muito importante, um questionamento muito relevante. Qual é? Devemos ou não tolerar os intolerantes? Esta é a pergunta fundamental. Há poucos dias, grandes amigos e juristas assinaram um manifesto que foi para a Folha de São Paulo, citando Karl Popper ao final, dizendo que nós não devemos tolerar os intolerantes. Quiçá discordo de todos eles, porque o sentido da expressão de Popper difere da do professor Norberto Bobbio, na medida que a intolerância que eles pregam é a simples aplicação da lei. E esta aplicação da lei é exatamente o que garante a tolerância. E eu vou lhe explicar o porquê. Norberto Bobbio faz uma pergunta fundamental, uma afirmação fundamental quando ele diz: se não tivéssemos permitido ou tivéssemos decretado a prisão perpétua ou concedido a pena de morte a Adolf Hitler quando tentou o golpe da cervejaria de Munique, ou proibido a publicação de sua obra Minha Luta, não teríamos ocorrido a Segunda Guerra Mundial. É verdade, quiçá eles estejam certos. Mas o professor Norberto Bobbio traz uma reflexão ainda mais complexa. Quem definirá quais serão os discursos válidos? Quem definirá quais serão as possibilidades de fala previamente? E para isso ele responde dizendo que mais vale uma liberdade em perigo e em constante evolução do que uma liberdade protegida e absolutamente contida em sua evolução. O risco da democracia é termos que conviver com o outro e com discursos livres. E aí eu entro num ponto fundamental que nos últimos anos tem me incomodado substancialmente. Há quase uma década atrás, no Brasil tentou-se criar uma determinada cartilha, que se nominava a cartilha do politicamente correto. Essa cartilha, por sua vez, não pretendia, de alguma forma, trazer valores não conectados com a sociedade, mas pretendia, de forma absolutamente equivocada, trazer um discurso único válido. Eu não estou aqui discutindo quais são os valores que lá estavam. Eu estou aqui discutindo a possibilidade ou não do Estado estabelecer um referencial discursivo único. Isto, perdoe-me os que pensam de forma diversa, é típico de Estados autoritários. Aqueles que pretendem construir uma única forma discursiva, e quem pensou teoricamente isso, lá o primeiro a pensar nisso, não estava pensando em democracia, estava sim pensando em uma forma de dominação, não em nosso país, mas teoricamente no mundo, e pretendia sim construir um discurso unicamente válido para impedir que o outro, que pensava de forma diversa, pudesse expressar as suas ideias. Em nosso país, as redes sociais deram voz a essas multidões, que por sua vez se degladiam nas redes sociais, como neste evento aconteceu, ministro Paulo Guedes. Tivemos centenas e milhares de manifestações com discursos de ódio, com ofensas morais, com ofensas às instituições, em razão deste evento ser um evento plural, onde progressistas e conservadores aqui estiveram, ao longo de todo este dia, não num espaço de pregação para convertidos, como alertei logo no início do dia, mas num espaço de debate verdadeiramente democrático. Essas pessoas que lá se degladiam não vivem sob a égide da democracia. Isso não é democracia. Quiçá, quando o filósofo afirmou que a internet apenas fez dar voz aos nécios, ele pudesse ter razão. Aqueles que, por sua vez, sem capacidade de compreender o outro como um igual, ou então compreender o mundo na sua plenitude, pretende imaginar a internet como um espaço livre. E a pergunta que fica seria: qual a modalidade e a única hipótese de contenção do discurso? Primeiro elemento: jamais a contenção poderá ser prévia, porque para tanto eu teria que constituir um órgão censor de todos no Estado. Segundo ponto: a única hipótese de contenção discursiva ou de repressão do discurso seria
nas hipóteses em que esses atentassem contra as instituições ou contra as pessoas. E, para tanto, nós temos a legislação para ser aplicada. Ou seja, o parlamento brasileiro já criou comandos normativos para discutir esse tema. Então, quando falamos em tolerância, senhores, em tolerar os intolerantes, nós temos que compreender que aplicar a lei contra estes não nos torna intolerantes. O que nos torna intolerantes é aplicarmos contra esses aquilo que não está na lei. É aplicarmos contra esse uma jurisdição que, por sua vez, não possa ainda ter sido constituída. É aplicarmos contra esses a violência ou então o uso de palavras que denigram as suas imagens. Sobre esta lógica de um Estado que tem como ônus a liberdade de expressão, eu saúdo a todos os senhores, os 29.953 inscritos, e neste momento, mais de 24 mil pessoas assistindo essa transmissão, para dizer que eu espero, de verdade, que todos vocês tenham tido um dia de reflexão. Não um dia de tranquilidade, mas um dia de percepção do outro, de compreensão do outro a partir de outras lentes do que aquelas que os senhores usavam logo pela manhã. Este era um pouco do significado que a Academia Brasileira de Direito Constitucional queria afirmar a todos os senhores. Porque, como se percebe na obra de Hamlet, quiçá o mal no outro é o medo de si. E eu espero que todos os senhores não tenham mais medo de si e não esqueçam jamais na responsabilidade pela defesa do discurso do outro. Com isso, encerro a minha fala e convido para ocupar essa tribuna o ministro Paulo Guedes. Boa noite a todos. Obrigado, Flávio, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com a Academia Brasileira de Direito Constitucional. E eu faria breves reflexões a respeito da construção de uma grande sociedade aberta. Quando falamos de tolerância, quando falamos das duas grandes variantes do iluminismo, a anglo-saxã, de um lado, que é a tradição dos liberais e dos conservadores, que é evolucionária, e a outra grande tradição, que é a socialista, que vem mais pelo lado da variante dos revolucionários franceses e que depois se estende também na Revolução Russa, e que é a variante socialista. E, evidentemente, quando falamos de uma grande sociedade aberta, estamos pensando num processo de evolução milenar. Suas primeiras reflexões me lembro exatamente do filósofo Karl Popper, falando dos inimigos da grande sociedade aberta, e se refere imediatamente a Platão, como um inimigo da grande sociedade aberta, exatamente após o início do declínio de Atenas e do mundo grego, com a vitória de Esparta na Guerra do Peloponeso. E temos lá as raízes da democracia moderna em seu primeiro ensaio. Para os cidadãos, ainda limitada, mas o primeiro movimento de uma democracia. Passamos depois pelo Estado de Direito romano, a lei romana, depois, de certa forma, no que foi considerado por alguns a Idade Média, não, por alguns posteriormente, sem perceber a importância de um significado, pelo menos que possa ser compartilhado por uma sociedade, para que se possa se organizar. Muita gente chamou de Idade das Trevas, mas na verdade a Idade Média marcou um processo de consolidação exatamente dessa ordem religiosa, de onde várias bandeiras que são compartilhadas pela espécie desde centenas de milhares de anos,
e que agora estão de forma explícita na ideia de amparo social, na ideia de compartilhar. Estudos de biologia evolucionária, de antropologia, mostram que muito antes de chegarmos à própria linguagem, nós já protegíamos os mais frágeis como espécie. A datação de carbono mostra que indivíduos da nossa espécie, hominídeos, ainda antes de atingirmos o estágio de Homo sapiens, tiveram fraturadas várias partes de seu corpo e não teriam sobrevivido se não tivessem sido amparados por aquele grupo, por aquela coletividade que cuidou também do mais frágil, antes mesmo de termos a linguagem. Então, quando observamos a evolução, passando primeiro pelo ensaio da democracia grega, depois pelo Estado romano, o Estado de Direito, a lei, depois os constitucionalistas britânicos, a Revolução Francesa, chegamos ao sufrágio universal muito recentemente. Quando nós observamos essa longa construção de uma grande sociedade aberta, nós vemos que dois grandes algoritmos vieram se consolidando ao longo da história. Primeiro, um algoritmo de decisão política descentralizada, que é a democracia. E a liberdade é o eixo básico, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião, a liberdade de formação de partidos, a liberdade de imprensa, e sempre dentro de um Estado de Direito, também evolucionário, por um lado, e de outro lado um grande algoritmo de decisão, também descentralizada, mas de decisão econômica, que são os mercados, que ninguém inventou. Há um certo simplismo, às vezes, por parte dos que desgostam das economias de mercado, achando que isso é uma invenção recente, possivelmente pelos ingleses durante a Revolução Industrial, para explorar os trabalhadores, que revela uma falta de cultura histórica profunda, né? Porque já haviam os navegadores fenícios, muito antes da Revolução Industrial, quando o Brasil foi descoberto também como parte de uma busca, de uma rota comercial. Os babilônios, os assírios, muito antes já tinham comércio, negócios. A primeira grande globalização já foi no Mediterrâneo. A própria consolidação do cristianismo como religião universal foi exatamente, em vez de 200 e tantos mandamentos ou preceitos, como entre os judeus, há uma simplificação por Paulo, que fala aramaico, mas fala também latim, e começa a polinização de um monoteísmo universal em torno dessa globalização mediterrânea. Então há uma grande evolução histórica. Nós não chegamos aqui por acidente, nós não estamos aqui, de repente, por uma invenção recente ou um invento tecnológico, ou a descoberta de meia dúzia de industrialistas ingleses que queriam explorar algumas colônias no além-mar. Não tem nada disso. É uma longa história evolucionária do ser humano e dois grandes algoritmos que foram se afirmando apesar de todo o combate também histórico. Atenas e Esparta já foi uma disputa entre uma comunidade de vida política ativa e a outra militarista. Uma aberta culturalmente e querendo a integração e a comercialização naqueles mares gregos, e a outra fechada. Uma guerreira, a outra comercial,
quando Zombart, também falando da grande sombra que se erguia sobre o continente no início do século passado, na Europa, prenúncio da Primeira Guerra Mundial, da mesma forma, a guerra dos mercadores contra os guerreiros, os alemães de um lado e os mercadores ingleses de outro lado. Então essa disputa entre economias fechadas e abertas, sociedades políticas fechadas e abertas, isso é milenar, se repete historicamente. E dois grandes algoritmos foram aperfeiçoados, sempre desafiados, naturalmente, pela sua antítese. Esse algoritmo de decisões políticas descentralizadas que nós chamamos de democracia. E o outro, esse algoritmo de decisões econômicas descentralizadas que nós chamamos de economias de mercado. E esses dois se aproximam, às vezes se afastam, às vezes se aproximam. Você tem exemplos históricos de todo tipo. Você tem uma economia de mercado implantada no Chile com um regime econômico politicamente fechado. Aí você tem um regime de economia de mercado também sendo implantado na China, também sob um regime politicamente fechado. O Chile ontem, a China hoje. E ao mesmo tempo tem Brasil e Rússia, que fizeram as suas glasnotes, fizeram as suas aberturas políticas. O Brasil avançou muito mais do que a Rússia, evidentemente, mas os dois continuaram economicamente fechados, não fizeram suas perestroicas. Os dois foram para a hiperinflação, os dois tiveram moratória da dívida, os dois concentraram bastante poder na presidência da República, recursos financeiros também na presidência da República, tem lideranças políticas fortes. Então isso é uma longa história evolucionária e que nós estamos assistindo no Brasil nos últimos 30 e poucos anos, é exatamente essa transição incompleta de um regime politicamente fechado, durante o regime militar, em que grande parte da infraestrutura brasileira foi feita. Começamos a fazer a democratização, a abertura, essa transição para o regime politicamente aberto, bem sucedida, testada em momentos de profunda crise econômica, 2 vezes surtos de hiperinflação, moratória, e finalmente agora, nos últimos 10, 15 anos, o que dissemos durante a campanha eleitoral, que essa transição incompleta, pelo excesso de intervencionismo do Estado, esse Estado robesiano, de enorme peso sobre a vida dos cidadãos e sobre a economia, esse peso de intervenção acabou corrompendo a política brasileira e estagnando a economia brasileira. Esse foi exatamente o nosso diagnóstico, esse excesso de gastos, esse excesso de intervenção acabou derrubando o fenômeno de crescimento econômico brasileiro e começou a causar desvios também no próprio funcionamento de nossa democracia. Mas a democracia brasileira é resiliente, forte, robusta, complexa, o suficiente para absorver esse desejo de mudança, elegendo alguém que gastou menos de 2 milhões, 3 milhões de reais contra a campanha de centenas de milhões do outro lado. E o presidente Bolsonaro representava exatamente um desafio a essa hegemonia da esquerda, que se fez, por sua vez, por antagonismo a uma direita que reinou durante o governo militar. Então, durante o regime militar, conceitualmente teria sido um governo de direita, mesmo que do ponto de vista econômico tenha sido um paraíso de intervencionistas.
com empresas estatais, bancos públicos, organismos, economia também ainda relativamente fechada, mas o fato é que politicamente era um fenômeno de rejeição à esquerda, ao socialismo, durante anos de Guerra Fria, e a direita politicamente dirigiu o país durante um regime politicamente fechado. Era natural que com a redemocratização a hegemonia política fosse para a esquerda. E tivemos então 30 e poucos anos de predomínio de esquerda. E fizemos todo o arco de transição. Saímos do PMDB, Dr. Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Zé Sarney, e sempre sob denúncias, buscando um movimento um pouco mais à esquerda, de uma costela caída do PMDB, que seria o PSDB, esse sim, eticamente, seria superior, cometeu um grande equívoco político, que acabou custando 4 derrotas seguidas, que foi a emenda constitucional da reeleição, né? Isso tudo empurrando o país numa direção também cada vez mais complexa. O que, por sua vez, cria, então, um partido que o denunciava. O PT, por sua vez, denunciava o PSDB de ter comprado a reeleição, de ter feito uma emenda constitucional com toma lá da cá, etc. E aí o PT, por sua vez, ganha 4 eleições seguidas. E tudo isso nós fomos vendo baseado nesse poder econômico, nessa concentração de recursos financeiros e poder político, degenerando gradualmente a democracia brasileira na direção de corrupção. E não é corrupção, não é só a corrupção financeira, não é só o dinheiro, é o abuso do poder político, é o aparelhamento de instituições, é a deformação da própria funcionamento democrático, pelo qual você começa a mexer nos aparelhos de acordo a se perpetuar no poder. Então vemos toda essa circunnavegação ao longo do globo de esquerda. Você sai do PSDB, vai para o PMDB, do PSDB para o PT, depois volta para o PMDB de novo, no impeachment. O governo Temer, você deu a volta, praticamente percorreu o espectro da esquerda. E os grandes prognósticos que a esquerda trazia, basicamente, as bandeiras de integração, inclusão social, etc., o Brasil continuou nos últimos lugares no exame do PISA, de educação no mundo, muita corrupção, baixo crescimento econômico, um enorme desemprego. Então, naturalmente, a sociedade, em algum momento, fazendo um reexame, disse o seguinte: agora é uma aliança de liberais e conservadores, centro-direita. E houve um desafio ao establishment, então consolidado, de hegemonia de esquerda. Essa é a história recente, nossa, e o que se vê é um aperfeiçoamento contínuo das instituições. Aí é uma história de bastante combate, de narrativas, muita confusão, mas, na verdade, o fato essencial de que é que nós continuamos nessa transição incompleta na dimensão econômica, estabelecida na dimensão política. As velocidades são diferentes. Então, fomos exatamente pelo predomínio da centro-esquerda durante 30 anos, a velocidade de transformação da economia foi muito mais lenta do que a velocidade de consolidação da democracia. Então, a democracia se consolidou mais rapidamente, trouxe o atendimento, ou pelo menos a tentativa de atendimento, das legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. Então, se pegarmos a Constituição de 88, ela justamente ela prescreve
ela recomenda a descentralização de recursos para estados e municípios para melhor atendimento das necessidades sociais, saneamento, saúde, educação, segurança pública. Então nós tentamos o caminho. Só que como a economia veio mais devagar, não conseguimos fazer essa transformação tão rápida. Estender os recursos para a área social sem a capacidade de transformação equivalente na área econômica, nos levou ao abuso, ao excesso de gastos públicos e fomos, então, para a hiperinflação, para a moratória, para juros muito altos, para impostos muito elevados, para a estagnação econômica. São as consequências dessa nossa dificuldade de implementar essa transição em todas as suas dimensões. Então eu veria hoje, avaliando meu próprio diagnóstico, quando me perguntavam, quando começamos o nosso governo, o governo do presidente Bolsonaro, mas você é um liberal, você vai entrar num governo de conservadores e é diferente, o presidente não vai apoiar, e como é que vai ser isso? E eu sempre dizia o seguinte, é muito clara a significação, é muito claro o significado do que foi essa eleição. Essa eleição foi exatamente uma aliança de conservadores e liberais dizendo, olha, o centro-esquerda ficou já há 30 anos no poder, a democracia brasileira já é consolidada, mas está sendo ameaçada por fenômenos de corrupção, foi quando veio a Lava Jato, veio toda essa fenomenologia da crise moral, ética, de um lado, e a estagnação econômica de outro lado. Então, o significado recente dessa vitória foi exatamente uma tentativa de acelerar a transformação na dimensão econômica e, se o diagnóstico estiver correto, se nós conseguimos, porque também não é fácil, por exemplo, não conseguimos até agora privatizar as empresas. Há acordos políticos que dificultam, há uma mentalidade cultural equivocada, quer dizer, se houve um escândalo do Petrolão na Petrobras, se houve um escândalo do Mensalão nos Correios, se houve um escândalo na Caixa Econômica Federal, devia estar bastante claro para a população brasileira que a governança está equivocada, que de alguma forma essa nossa dificuldade de criar um caminho de prosperidade num país que é rico em recursos naturais, essa dificuldade está ligada exatamente a essa nossa prisão cognitiva. Nós somos prisioneiros cognitivos de uma visão de mundo que está hoje obsoleta. Uma coisa, e essa é a virtude de uma grande sociedade aberta, é você tentar essa integração dessas visões aparentemente tão distintas. Por um lado, o socialismo roubou a bandeira das grandes religiões. Era um fenômeno espiritual, a ajuda ao próximo, a solidariedade, a fraternidade. E o socialismo apanhou essa bandeira e disse, não, nós temos o monopólio do bem. Nós é que vamos fazer o bem aos outros. E não foi esse o resultado prático em várias sociedades, onde houve muita violência, estados totalitários. Aliás, a maior parte dos totalitários que ainda resiste hoje, que ainda estão vivos hoje, são de esquerda. Né? E alguns até renascendo, aqui próximos de nós, como no caso da Venezuela. Então essa bandeira, de um lado, das grandes religiões, essa bandeira que, na verdade, mesmo antes das religiões, já inspirava espécies das mais diversas.
eu faço uma referência até prosaica. Eu estou caminhando, hoje de manhã, por exemplo, eu sou atacado por ema. Uma ema, por exemplo, na Granja do Torto. Razão simples, eu olhei para um lado, olhei para o outro para entender vários filhotinhos passando. Instinto de proteção, de solidariedade, de maternal, normal. Eu estou querendo caminhar, estou ameaçando ali os filhotinhos. Opa, na mesma hora tem uma movimentação para afastar o perigo. Então, essa sensação de que nós temos que proteger os mais frágeis, isso vem milenar, é secular, é evolutivo. Então, nada mais simbólico, realmente, do progresso humano do que chegarmos a um estado em que isso venha como uma coisa natural numa sociedade avançada, proteger os mais frágeis, os que não têm igualdade de oportunidade, tentar aplicar as mesmas condições de oportunidade para todos. Isso tudo é muito meritório. Agora, isso não pode ser feito às custas de quebrar um Estado de Direito, às custas de ter uma ordem totalitária, porque o resultado real de sociedades que foram por esse caminho não foi historicamente bem sucedido. Nós cansamos de ver sociedades que pareciam mais avançadas do que as outras durante um certo tempo, depois elas ruíram sobre as próprias contestações na sua própria comunidade. Os mais nobres ideais da Revolução Francesa acabaram descarrilhando no terror jacobino, nas guerras napoleônicas, né? Da mesma forma, aconteceu depois na União Soviética, e hoje nós temos aí sociedades, porque muitos falam que a China está indo bem, mas está indo bem porque ela entrou nos mercados globais. Ela pegou um dos grandes algoritmos de criação de riqueza. Agora, ela ainda tem que passar no outro teste, que é o teste de liberdade dos seus cidadãos, para ver se aquilo é durável ou não. É um teste que, no tempo, tem sido difícil para estados totalitários resistirem. E o próprio espaço político na América Latina, da mesma forma, está abrindo várias opções. E nós, aqui no Brasil, estamos tentando seguir o que chamamos de caminho da prosperidade, que tem sido testado e responsável pelo enriquecimento de vários povos, os alemães no pós-guerra, os japoneses no pós-guerra, o Chile aqui embaixo, países que estavam destruídos e que foram reconstruídos em alta velocidade, exatamente adotando mercados e democracia. São o que nós chamamos as democracias liberais. Então, eu estou absolutamente convicto que nós estamos construindo no Brasil uma grande sociedade aberta. Em nenhum momento achei que a democracia brasileira teve em risco. Fomos para a hiperinflação lá atrás, absorvemos presidentes que eram antes de extrema esquerda. A Dilma, por exemplo, se dizia bastante contrária, radicalmente contrária, e disposta a pegar armas e lutar pelos seus ideais, e foi absorvida pela democracia brasileira. Da mesma forma, temos um ex-capitão que faz continência, canta o hino e diz que o Brasil está acima de todos e as famílias são valores importantes. E nós devemos respeito, são 60 milhões de votos. Um democrata tem que esperar a vez, pede a senha, entra na fila, vota e mude se quiser. Você não pode simplesmente interditar o governo de quem tem 60 milhões de votos. E essa atitude de intolerância não pode ser aplicada em nome da tolerância. Quer dizer, na verdade, pratica-se uma intolerância acusando o presidente de ser intolerante. Ora, deixa ele perder a próxima eleição, então. Então, deixa ele manifestar os pontos de vista dele. Não é possível que todo dia tenha crítica a alguma coisa que ele fala, como se não houvesse 60 milhões de pessoas que votaram numa pessoa. Talvez até pela transparência e pela espontaneidade. Enquanto uma opção de gente que fala bonito, faz muita coisa suja por baixo da mesa.
Então, acho que a gente tem que ter essa percepção um pouco quanto ao que está acontecendo no Brasil. Eu interpreto muito construtivamente, mesmo essas lutas que tem, às vezes, entre a Câmara, o presidente da Câmara brigou com o presidente do Senado brigou com o presidente da República está brigando contra o Supremo. Uma democracia tem poderes independentes. É absolutamente natural que haja uma demarcação de espaço. Às vezes um poder avança um pouco, comete um excesso. O outro empurra de volta, até achar o equilíbrio. Às vezes se juntam dois poderes para conter o excesso de um terceiro. Isso é absolutamente natural, isso é intrínseco, é orgânico ao desenvolvimento de uma grande sociedade aberta. É absolutamente natural, nós não podemos nos emocionar, nos apaixonar e começar justamente a derrapar em direção à intolerância, porque alguém está falando algo que nós não gostamos. É a liberdade de opinião, é a liberdade de manifestação. Vai tomar a vacina ou não vai? Eu acho que que deve ser voluntário. Não, eu acho que deve ser obrigatório. Ora, é natural que haja diferença de opinião. Eu acho que na Coreia do Norte não há nenhuma dúvida a respeito de se tem que tomar a vacina ou não. Tá certo? Não tem liberdade de imprensa, não tem liberdade de opinião. Tem uma pessoa que manda e o resto, se tiver juízo, obedece. Então, é o contrário de uma grande sociedade aberta. Então, nós temos que eu diria até que celebrar essas divergências de opiniões que temos entre nós, desde que com respeito, sem ódio, sem intolerância e muito mais com compreensão do ponto de vista que venha do outro lado. Então, eu, durante a campanha, dizia que estava muito tranquilo, quando diziam, isso aí, você está indo para uma campanha de um presidente que não é democrata. Quem disse que não é? 26, 28 anos como democrata, deputado aqui. Mas ele elogiou o regime militar. Ora, num tempo de Guerra Fria, tinha gente que preferia a revolução para um lado, tinha gente que preferia do outro, empurraram uns aos outros. O outcome, evidentemente, uma sociedade politicamente fechada, não é o nosso ideal. O que os militares dizem é que se eles não tivessem feito isso, você iria para uma ditadura de esquerda. O que a esquerda diz é que, ao contrário, foi sofrido um golpe, etc. Bom, a maior parte de vocês não estava nem nascido quando isso aconteceu. Então vocês podem parar agora e ficar olhando para trás, ou vocês podem ajudar a construir um mundo novo para frente. Com mais conhecimento, com mais tolerância, com mais informação. E eu acho que é isso que nós estamos tentando fazer isso. É o que nós estamos tentando fazer hoje. Independente do que... houve uma anistia política no país, foram anistiados de um lado e de outro. Então chegou alguém que era antes, segundo os militares, terrorista, e chegou alguém que, segundo os revolucionários que queriam derrubar o regime militar, eram extremistas do outro lado, né? Como disse o nosso Flávio logo no início da conversa, a direita, a esquerda, o progressista, o conservador, o próprio direita e esquerda foram justamente as noções lá de trás, quando veio a Revolução Francesa, diziam exatamente a respeito às posições na Assembleia, que foram tomadas. Então tinha os mais radicais, queriam fazer as mudanças mais rapidamente, tinha os conservadores. E aqueles nobres ideais se perderam, segundo a crítica de um liberal conservador, que era o Tocqueville, exatamente se perderam aqueles ideais pela preservação da máquina dirigista do antigo regime. Quer dizer, se você mantém a concentração de poderes e de recursos, uma engrenagem intervencionista de controle, você só vai trocando o pescoço. Você troca o pescoço do Luís XVI, o Danton corta o pescoço do Luís XVI, depois o Robespierre corta o Danton, depois eles cortam do Robespierre também, porque a máquina é a mesma, ela continua concentrando poder. Aí vem o Napoleão
toma aquela máquina concentradora de poder e de recursos e vai, então, para as guerras napoleônicas, em nome dos mais nobres ideais, sempre. A república, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e milhões de pessoas sendo mortas em nome dos mais nobres ideais. Então, nós temos que ter juízo, nós temos que observar a história, compreender o que aconteceu, não repetir os erros e, em vez de nos apaixonarmos e nos entregarmos à intolerância, é o contrário. Compreendamos o outro lado compreende quem estiver no governo de ocasião. Eu, por exemplo, sou um liberal-democrata. Eu só tive um candidato liberal-democrata, que foi em 1989 o Guilherme Afif, que hoje é alguém que me aconselha. Ele era um liberal-democrata. O presidente Bolsonaro é um conservador com grandes instintos também, do ponto de vista econômico, de tirar o Estado do cangote do povo brasileiro, de libertar, simplificar a vida, reduzir impostos, e também de apoiar a privatização. O presidente tem cobrado. Por alguma razão, a engrenagem política não tem permitido que essas privatizações aconteçam. Não foram efetivamente nossas prioridades no início. Nós estávamos primeiro com a reforma da Previdência, depois passamos para o Pacto Federativo, que era primeiro o esforço de controle dos gastos do governo. Agora nós estamos passando justamente para o problema de emprego e renda, né, porque tivemos esse impacto da pandemia, mas prosseguimos com o nosso programa de liberação do horizonte de investimentos. Estão lá no Congresso gás natural, petróleo, cabotagem, setor elétrico, ferrovias, a liberalização. E aí, o direito econômico. Não é? Eu estou aqui justamente numa associação de direito. E nós precisamos de marcos regulatórios que sejam favoráveis à atração desses investimentos, para retomarmos o crescimento, para que essa onda de consumo que nós conseguimos para preservar os sinais vitais da economia brasileira, com auxílio emergencial, preservamos empregos, preservamos 11 milhões de empregos, em 18 milhões de contratos, em 33 milhões de pessoas com carteira assinada, quer dizer, hoje o acumulado de empregos formais perdidos é bem abaixo de 1 milhão de empregos, o que é algo extraordinário que foi conseguido. E de outro lado, 38 milhões de invisíveis, que também ajudamos a preservar a vida e a sustentação. De um lado, essa onda de consumo segurou a economia, os sinais vitais da economia brasileira em funcionamento. Mas nós precisamos transformar isso agora, o grande desafio é numa onda de investimentos, em cabotagem, concessões, rodovias, ferrovias, setor elétrico, gás natural, petróleo. Isso é que vai botar o Brasil crescendo de novo. Nós estamos trabalhando nesse marco regulatório, que tem tudo a ver com esse ambiente aqui de direito constitucional. Volta e meia nós somos impedidos e volta e meia nós somos autorizados a fazer privatizações. Pode vender? Não, não pode vender, só pode vender subsidiária. Aí vamos vender subsidiária? Não, não pode vender. Por quê? Não, porque... Então, é um ambiente de difícil transformação. Mas nós confiamos na democracia brasileira, confiamos no aperfeiçoamento, o Congresso é reformista e tem apoiado, o presidente é determinado, é um homem determinado, busca o melhor para o Brasil. O Supremo tem nos ajudado muito nessa direção de sancionar as reformas. E eu só posso dizer que confio, encerrando aqui minhas observações, nesse ato de todos nós, um presidente determinado, um Congresso reformista, um Supremo que tem nos apoiado, uma imprensa livre, esse ambiente de direito constitucional, nós estamos juntos transformando
a economia brasileira, transformando a sociedade brasileira com aperfeiçoamentos institucionais, em busca de um caminho de prosperidade, um país que é rico em recursos naturais e que não tem conseguido tirar o povo da pobreza. Então esse é o nosso esforço de transformação. E a minha certeza é de que nós estamos realmente construindo em terras brasileiras uma grande sociedade aberta. Eu agradeço o convite, obrigado a todos, obrigado Flávio pelo convite e boa noite a todos.